Pokémon Trading Card Game, ou TCG, foi lançado em 1996 pela Nintendo em parceria com a Game Freak e a Creators Inc. Voltado ao público infantil, as cartas tinham seu valor em jogo e por sua popularidade. Nos primeiros anos da franquia, o foco era no funcionamento dos cards em jogo e, de maneira natural, o colecionismo infantil. Cartas raras, valorizadas, eram excepcionalmente prêmios de torneios, um fenômeno restrito ao nicho competitivo. Até então, um card game saudável. Mas como saímos de um jogo onde as crianças se divertiam e colecionavam seus personagens favoritos, para uma realidade com cards avaliados em milhões de dólares, adultos saindo no soco em lojas físicas para esvaziar estoques e crianças tratando cartas como um mercado de ações. Vamos conhecer o macabro mundo de Pokémon TCG, onde adultos barbados brigam por cartinhas de bichinhos e crianças de 7 anos praticam trade financeiro. Em 27 de fevereiro de 96, chegavam às lojas japonesas os jogos de Game Boy Pokémon Red e Blue. Era o marco de lançamento de uma das franquias mais populares do mundo. E junto do hype dos monstrinhos colecionáveis, em outubro daquele ano estreava o Pokémon Trading Card Game, um jogo de cartas onde o objetivo é nocautear os 6 Pokémons de seu adversário, tal como é nos jogos. Com a exibição do anime na TV Tóquio em 1º de abril de 97, todos os materiais relacionados à marca Pokémon passam a ser vendidos como água. Inicialmente, com o TCG recluso ao mercado japonês, a sensação era entre as crianças, focadas em colecionar os cards de seus Pokémon favoritos e participar dos torneios regionais. A noção de raridade e card apreciado estava atrelado intimamente à performance no cenário competitivo. Cartas exclusivas eram obtidas por meio de torneios. Envolvia se empenhar no jogo. Sua escassez não era determinada por sorte ou mercado, mas por se dedicar ao cenário competitivo. Em dezembro de 98, a marca Pokémon teve seu lançamento global. Foi uma febre em todos os segmentos. A demanda era tão alta que faltavam produtos licenciados nas lojas, com adultos comprando estoques inteiros já pensando na apreciação dos itens. O base set da primeira edição, por exemplo, já havia se tornado um objeto de retenção mesmo naquele momento de estreia. Mas em um mundo sem leilões online, sem uma rede de avaliação e apreciação, logo os preços despencaram, se seguindo de uma estabilização da marca Pokémon. A comunidade fica mais restrita e se formam os nichos de jogadores profissionais, colecionadores hardcore e a apreciação natural baseada em nostalgia e popularidade de Pokémons específicos. Entre os idos dos anos 2000 até metade da década de 10, surgem as casas de classificação, como a mais famosa, a Professional Sports Authenticator, a PSA, que certifica a raridade e conservação de uma carta. Para você que é um leigo, as informações básicas para avaliar uma carta é primeiramente observar suas informações principais: nome do Pokémon, o símbolo da coleção, o número da carta na coleção indicada e a raridade da carta. Sobre a raridade, temos alguns símbolos que nos indicam. Se for uma bolinha, ela é comum. Se for um losango, é incomum. Se for uma estrela, é rara. E aí tem as demais classificações, que são variações da estrela, que indicará então se é ultra rara, ilustração especial, dupla rara, tem diversas tipificações. Além desses fatores de tiragem, é importante também o estado físico da carta. Então, além da raridade, se avalia a sua condição, que é feita observando a centralização das bordas, o estado de conservação das pontas, se há amassados ou lascas, se observa a carta contra a luz para avaliar os riscos, manchas e marcas de dedos, e marcas brancas no geral desvalorizam bastante a carta. Com base nesses critérios, tanto de raridade quanto de conservação,
se cria a escala geral para avaliar um card. Se indica em uma escala de 1 a 10 o nível de apreciação de uma carta. Uma carta PSA 10 é uma extremamente rara e perfeitamente conservada. Uma PSA nova é uma rara em um estado menor de conservação, e assim por diante, variando sempre raridade e conservação em suas escalas de gradação. Com base nesses fatores, a PSA estabelece os níveis de estima. Uma carta perfeita é tipificada como Near Mint, NM. Uma com desgaste leve cai para Lightly Played, LP. Com riscos visíveis e bordas marcadas, se torna Moderately Played, MP. Com evidentes marcas de uso prolongado, se torna Heavily Played, HP. E em último lugar, se tem as danificadas, com amassados e dobras. Uma carta, mesmo que rara, pode ser brutalmente desvalorizada segundo esses critérios de avaliação. Por exemplo, uma carta rara NM pode valer R$2.000. Mas se essa mesma carta rara foi ranqueada como MP, o valor pode despencar para 1/3 ou 1/4 do valor na NM. A PSA ranqueia cards no geral, não apenas de Pokémon, tendo a sua fundação em 1991, mas no cenário de TCG, ela ganha peso nos idos dos anos 2000, com a estabilização do mercado nichado de Pokémon. É importante observar que nesse momento, esses critérios eram bem restritos aos colecionadores. O consumidor casual ainda eram crianças que apenas jogavam ou colecionavam as cartas por razões afetivas. Não existia uma especulação estruturada em larga escala. A coisa só vai mudar por volta de 2016. Nesse ano, temos o retorno da febre Pokémon com o lançamento de Pokémon GO, justamente com o resgate da franquia. O marketing nostálgico ganha força. As crianças dos anos 90 agora voltam ao hobby como adultos com renda. Esse fator causa a valorização consistente das cartas vintage. Os parâmetros de análise da PSA, antes restrito aos colecionadores mais radicais, se tornam parâmetros comuns entre leigos que passam a olhar para o TCG como um mercado. A especulação se torna comum e racional. O fator decisivo para transformar o mercado de TCG em uma verdadeira bolha foi a pandemia. A partir de 2020, com um mercado composto pela especulação de adultos, influenciadores passam a difundir a lógica especulativa para crianças via unboxing de caixas, mostrando o valor de cartas raras e vinculando o status de posse de um card não pela função in-game ou por gostar do Pokémon por razões pessoais, mas por seu valor de mercado, se tornando comum as manchetes virais de vendas milionárias de cartas raras. A pandemia potencializou a bolha financeira com retenção de atenção sobre o mercado, gerando o efeito de histeria coletiva em cima da lógica de escassez, criando o desejo por ter uma coleção de cartas apreciadas. Observamos a constituição de um ecossistema para a especulação, o senso de uma escassez artificial, primeiramente baseada em cartas antigas que foram perdidas, e a apreciação de caixas de boosters lacradas, que devido ao potencial especulativo de conter cartas extremamente raras, se apreciam escalonadamente. Também ligado a esse fator especulativo, podemos dizer assim, natural, temos as cartas de impressão limitada. Antes, itens apreciados por colecionadores hardcore e por jogadores competitivos, que participavam dos torneios. Agora, são reinterpretados pela tendência de precificação geral. Todo card se torna um bem de mercado. Esse fenômeno, como dito, foi propiciado pelo marketing nostálgico voltado à geração 90 e pela pandemia, que gerou audiência via unboxings no YouTube e TikTok. Mas um fator decisivo para a popularização, sem dúvidas, foi a mediatização de compras milionárias de cards raros feitas por famosos, como por exemplo o lutador Logan Paul,
que adquiriu o Pikachu Illustrator por 16 milhões de dólares. Ou o rapper Logic, que comprou um Charizard de primeira edição por 200 mil dólares. Esse tipo de notícia estampou manchetes de jornais e alimentou a especulação na ideia de que existem compradores para a superapreciação feita via bolha financeira. A lógica do mercado de separar preço anunciado do preço real, isso é, pela quantia real em que as vendas se dão via leilões, acabou sendo pressionada para cima, com as vendas mediatizadas de celebridades forçando preços reais para cima. O mercado financeiro de Pokémon TCG passou a contar com movimentos agressivos de apreciação artificial e com fraudes típicas do mercado de arte, vinhos e criptomoedas. Um exemplo desse tipo de tática artificial é a de valorização de cartas ao submeter várias vezes um mesmo card à avaliação técnica. Como os critérios são parcialmente subjetivos, ao submeter uma mesma carta a várias avaliações, é possível conseguir notas de ranqueamentos maiores para então vender a carta de maneira apreciada artificialmente. Também vimos a manipulação de mercados via influenciadores, que concentravam grande quantia de determinadas cartas para então exaltá-las como raras para o público, subindo o preço delas, sendo os próprios influenciadores seus principais vendedores. Entre os idos de 2020 e 2022, não ocorreram apenas práticas sujas de mercado, mas também fraudes expressas, como roubos internos na linha de produção da Pokémon Company, com cartas raras sendo furtadas antes mesmo do lançamento, e toda a gama de falsificações, com especialistas replicando holografia e texturas que só eram distinguíveis em escala microscópica. Golpes com reembalagens também se tornaram recorrentes. Vendedores abriam caixas antigas, retiravam cartas raras, reembalavam os boosters com cartas comuns e revendiam como um produto lacrado. Um dos casos mais gritantes desse tipo de golpe foi com o já citado lutador Logan Paul, que comprou uma caixa lacrada da primeira edição do TCG por 3,5 milhões de dólares, e quando ele fez o unboxing ao vivo, encontrou boosters do card game de G.I. Joe dentro da caixa, ao invés dos boosters de Pokémon. O que escancara a falta de confiança nesse tipo de mercado é que a caixa havia sido autenticada por especialistas, evidenciando a total falta de segurança e regulação desse pretenso mercado. Como dito, no auge da bolha especulativa, os produtos mal chegavam nas lojas. Estoques inteiros eram comprados por especuladores, impactando principalmente os consumidores reais, isso é, o público-alvo, as crianças, que devido à corrida pelas cartas raras, não conseguiam comprar seus boosters pelo preço oficial, com os pais tendo que comprar de revendedores informais por preços 2 a 3 vezes maiores. O jogo, que havia sido planejado para ser competitivo e recreativo, com a financiarização passa a ser pervertido. Os boosters, que deveriam ser abertos para adquirir cartas para jogar, agora eram disputados para serem guardados, mantidos lacrados para apreciação. A cultura do card muda de como essa carta funciona no meu deck para quanto essa carta vale. A implicação direta é a pressão psicológica imposta às crianças, que ainda são o público-alvo, não só da empresa, como dos influenciadores que reforçam a cultura da especulação. O que no começo era uma busca pelo seu Pokémon favorito e por montar seu deck, agora se torna uma constante precificação. A frustração vem por não ter cartas raras. A comparação deixa de ser por gosto e entretenimento infantil para se basear em valor monetário, mudando a dinâmica de troca mesmo entre as crianças, substituindo a questão lúdica pela financeira. O que antes era pautado por troco esse Pokémon porque eu gosto desse outro Pokémon, se tornou troco esta carta porque ela vale R$20 e aquela 200. É mesmo uma espécie de perversão da infância via financeira.
A posição da Pokémon Company é dúbia, encarando os casos de hipervalorização como marketing para a marca, que passa a estampar manchetes e incentivar compras agressivas, mas ao mesmo tempo, ela teme perder sua base real, composta por crianças e jogadores competitivos, adotando uma combinação de políticas que equilibram o jogo e o mercado financeiro secundário. Durante a pandemia, quando os scalpers limpavam os estoques para revender com o ágio ao grande público de forma não oficial, a resposta foi aumentar significativamente a produção global, fazendo reimpressões prolongadas e mantendo produtos em circulação por mais tempo, quebrando o cálculo dos estocadores e dos preços baseados em hype. O cálculo foi reduzir a especulação para não perder a base de jogadores. Paralelamente à ofensiva para conter os avanços nocivos da financiarização, se formalizou a separação entre cartas jogáveis e cartas colecionáveis. As cartas competitivas possuem alta tiragem, acesso fácil e barato, reprints frequentes e passaram a ser inclusas em decks pré-montados, enquanto as cartas ultra raras voltavam-se à raridade e acabamento artístico, se tornando mesmo desnecessárias para jogar. Dessa forma, a empresa passou a direcionar o mercado colecionista sem afetar o metagame, desvinculando a barreira de entrada de novos jogadores dos custos da especulação. A rotação anual e a inserção de novas mecânicas reformulam as cartas competitivas de temporada em temporada, tornando o jogo dinâmico e rotativo, inutilizando cartas antigas, mas ao mesmo tempo direcionando elas, as cartas antigas, ao mercado especulativo, de forma a alimentar o mercado sem impactar o competitivo, de forma não só a garantir que os jogadores profissionais que queiram jogar o jogo precisem estar sempre se reinventando, com o meta sempre girando, mas ao mesmo tempo alimentando o mercado especulativo e colecionista sem impactar o competitivo. A estratégia da Pokémon Company foi aceitar a especulação como forma de gerar mídia e fortalecer a marca, mas sem depender dela, resguardando a entrada de novos jogadores e um marketing voltado à renovação geracional, sempre se comunicando com as crianças para evitar um colapso no longo prazo. A financiarização, essa adultização do hobby, jamais poderia ser o principal cavalo da empresa. Essa estratégia garantia conciliar os adultos e especuladores, ao mesmo tempo que você mantém as crianças e o cenário competitivo. Mas, de alguma forma, você está nutrindo ainda a lógica financeira desde a tenra idade nas crianças. Em suma, o Pokémon TCG sofreu com uma desestruturação pontual devido à especulação, mas a Pokémon Company soube contornar esse impacto acomodando subnichos dentro do jogo, resguardando tanto a longevidade da marca, como se aproveitando da especulação para se manter em alta. É questionável a conduta moral da empresa ao acomodar uma lógica especulativa em um produto para crianças. Mas é inegável que há uma extrema sapiência em conseguir fazer adultos barbados acreditarem que uma cartinha de papel contém algum valor em si mesmo.